Aprenda a ter paciência. Não existe dádiva e presente maior que a gente possa dar a si mesmo do que ser paciente. E é uma lição que eu tive que aprender, acho que uma das maiores que eu tive que aprender na minha vida, porque eu sempre fui muito, muito, muito impaciente. E até eu me dar conta de que essa impaciência, ela vinha de uma urgência muito grande, né, de fuga. E eu me dei conta uma hora de que eu estava fugindo, querendo alcançar as coisas rápido, não porque eu realmente queria aquilo, ou porque era importante minha felicidade, sim porque eu estava constantemente fugindo de mim mesma, né? E usando as coisas no externo para reforçar ainda mais essa fuga, né? Ou seja, a fuga das nossas emoções. Então é como se o ser humano tivesse um furacão assim interno, né, do qual a gente fica fugindo a nossa vida inteira através de coisas externas, né, relacionamentos vazios, objetos, títulos, né. Então a gente é bem criativo nesse sentido de querer suprir, né, coisas internas. Então eu entendi que essa minha pressa e as coisas que eu ia adquirindo, elas não me traziam felicidade, sim um alívio desse estresse interno, né, que eu tinha constantemente no sistema nervoso e eu nem sabia mais o sentimento, nem acho que nem conhecia o sentimento de felicidade, só conhecia o sentimento de alívio ao alcançar um objetivo e, né, não ter que me deparar naquele momento com o meu furacão interno. Só que tinha meio que um efeito rebote, né, porque eu conseguia as coisas e parecia que por um tempo, né, eu conseguia fugir, mas depois o buraco estava maior e maior e maior, né, até que eu entendi que para eu encerrar esse ciclo e poder ser feliz de fato, eu teria que aprender a ter paciência e não conquistar mais as coisas a partir de um sentimento de urgência, né, de fugir de determinado sentimento, né? Então, por exemplo, eu aprendi a querer ficar sozinha, ficar solteira, fiquei quase uma década da minha vida solteira, sem entrar em nenhum relacionamento e trabalhando profundamente as minhas feridas internas e trabalhando o meu interno, meu relacionamento comigo mesma, para que quando eu entrasse no relacionamento com uma pessoa, não fosse fugir para fugir do meu vazio, para fugir de qualquer coisa, e sim para me encontrar ainda mais, né? E sim para dar mais presença ainda para quem eu sou, né? E também poder dentro do meu relacionamento expandir ainda mais, né? Então é por isso que muitos relacionamentos, né? A maior parte deles, quando duas pessoas começam a morar juntos e casar, né, começam a engordar ou ficar no tédio, né, porque são duas pessoas que já começaram um relacionamento fugindo de alguma coisa, né, fugindo do próprio vazio, né, e com o qual a gente vai ser confrontado de qualquer forma, né. Então, ao longo da minha vida eu entendi que fugir do meu furacão interno não ia me levar a lugar nenhum, né, ia ser uma corrida eterna até o dia da minha morte, né? E eu não queria morrer cheia de arrependimentos e pensando, se eu pudesse voltar no tempo e fazer aquilo diferente, né? Então eu já faço todos os dias, penso o que eu posso fazer diferente, o que eu venho fazendo, né, que não tá me fazendo bem. E ter pressa era uma dessas coisas, né? E eu entendi que as coisas fodas da nossa vida mesmo, que vão fazer a gente feliz de fato e que vão prevalecer, né, elas são também construídas aos poucos, né? Nem um relacionamento saudável e bem sucedido já vem pronto e a pessoa pronta 100% e não, sabe, duas pessoas que podem fugir, né, de si mesmas ou sei lá, quando eu compro um carro novo, quando eu compro uma casa, quando eu, né, compro coisas, né, então encarar esse furacão interno e dar presença para ele, né, é o melhor meio de se livrar dele, no final das contas, né,
E desde que eu comecei a ter paciência, que eu comecei a desacelerar e entender que a vida realmente não é uma corrida e que não existe uma idade certa para atingir certa coisa, ou que não existe, sabe, uma regra, né, na qual a gente tem que seguir. Se a gente não está seguindo, a gente está falhando, né? Então, me amar foi esse passo evolucionário, porque ao me amar eu compreendi essas coisas, né? Então eu acho que tem que se amar muito, ter coragem de dar presença de fato, né, para nossa dor e não fugir dela através, né, de coisas externas e pessoas e lugares, objetos, coisas, né? E começar a realmente fazer esse trabalho interno, que a gente veio para a Terra para fazer esse trabalho interno, né? E a gente continua querendo fugir, a gente continua querendo, né, evitar dar presença para nossa dor e querer esquecer as coisas, né? E não é assim que funciona. A gente não se esquece, o corpo não se esquece, né? E querer esquecer é negligenciar a dor. E eu sempre falo a metáfora, né, da dor que bate na porta. Então ela vem, ela faz toque-toque, né, e pede presença, e a maior parte de nós manda ela embora, né, e ela vem de novo e de novo e de novo até ser escutada, e muitas vezes ela precisa, né, arregaçar uma casa inteira para isso, né. E hoje em dia não é mais necessário, né? Então a dor, gente, ela é inevitável. A gente vive num universo de contraste e a gente vai estar lidando com a dor o tempo todo, né? E quanto mais cedo a gente aprende a encarar nossos furacões internos em vez de fugir, menores eles se tornam, né? E mais fácil de lidar também. Então, se confrontar com a dor, gente, a gente vai ser obrigado a se confrontar com a dor pro resto da nossa vida, né? E quem tem essa coragem de já fazer a lição de casa, de fazer esse trabalho interno, sem precisar do universo, né? Arregaçar, né, a nossa casa para daí a gente tomar decisões que são necessárias, né? Para daí a gente ter coragem para fazer certas coisas, né? Então, melhorar esse relacionamento com você mesmo é a melhor coisa que você pode fazer, porque a sua vida se torna mais leve, né? Minha vida não é perfeita, mas eu não vivo mais o caos comparado ao meu passado, né? Os meus relacionamentos são saudáveis, a vida que eu vivo, né, preenche o vazio, e mesmo quando ele vem, eu tenho pessoas que estão lá comigo, dando presença para o meu vazio, fazendo com que eu não me sinta mais sozinha e automaticamente preenchendo o vazio, né? Então, eu sempre falo para os meus pacientes, eu falo isso para mim mesma também, né? Não existe coisa melhor do que você ter paciência, você desacelerar, você tirar esse hábito, né, de querer as coisas rápido, né, e começar a, né, aproveitar a vida de verdade, porque é como você ir de um restaurante para outro e ficar comendo um prato gostoso atrás do outro, e aí quando você vê, nossa, você nem se lembra mais das experiências, você nem se lembra, você nem esteve lá presente de fato, aproveitando, né, a experiência da comida e das pessoas que estavam com você aqui naquele momento, né? Aí você passa uma vida assim inteira sem nunca ter vivido ela de fato, né? E é uma vida desperdiçada, uma vida que, né, nunca foi vivida de fato. E, e a gente só tem uma, né? Então a gente deveria aproveitá-la ao máximo e fazer ela valer a pena. E começa com a gente desacelerando, né, e dando presença de fato para os momentos e entendendo que o que a gente precisa de fato vai vir de dentro para fora e não de fora para dentro. Até a próxima, gente.